Olá pessoal, nós iremos iniciar agora o estudo das cônicas. Então, consideremos duas retas, a reta E e a reta G, como concorrentes no ponto O e não perpendiculares entre si. Nós iremos manter fixa a reta E vamos girar a reta G 360 graus em torno de E, mantendo sempre constante o ângulo que separa essas duas retas. Nessas condições, a reta G vai gerar uma superfície cônica circular infinita formada por duas folhas separadas no vértice O. Eu digo infinita porque esse cone aqui, ele cresce indefinidamente no espaço, tanto para cima quanto para baixo. A reta G é aquela que recebe o nome de geratriz da superfície cônica, e a reta E é o eixo dessa superfície. Então, nós iremos chamar de seção cônica, ou simplesmente de cônica, ao conjunto de pontos que formam a interseção de um plano com a superfície cônica. Ou seja, nós iremos pegar um plano que já foi estudado anteriormente e iremos cortar este cone com este plano. Os pontos que estiverem nessa interseção receberão o nome de seção cônica e eles formarão curvas matemáticas específicas que nós iremos ver logo adiante. Vejam só, quando a superfície cônica for seccionada, ou seja, quando ela for cortada por um plano que nós iremos chamar de π, de modo que este plano não passe pelo vértice O, três possibilidades acontecerão. Nós poderemos ter uma parábola se o plano π for paralelo à diretriz da superfície. Então vejam aqui na figura A, quando eu corto a minha cônica com um plano que é paralelo à diretriz, a interseção da curvatura desse cone com o meu plano vai gerar no meu plano uma curva que é uma parábola. No segundo caso, nós teremos uma elipse se π não for paralelo a uma geratriz e intercepta apenas uma das folhas da superfície. É o que nós temos na figura B. Então veja que agora o plano deixou de ser paralelo à geratriz, e se ele está cortando apenas um dos lados do nosso cone, o desenho que será formado nesse plano, mediante a interseção com o cone, será uma elipse. Nós podemos também ter uma circunferência se por acaso esse plano estiver perpendicular ao eixo do nosso cone. E na terceira situação, nós podemos ter uma hipérbole, se o plano não é paralelo à geratriz e se esse plano intercepta as duas folhas da nossa superfície cônica, que é o que nós temos aqui no desenho C. Então, observem que agora a interseção do cone com o nosso plano vai gerar uma figura hiperbólica. Observem apenas que a hipérbole deve ser considerada uma curva única, porém constituída de dois ramos. Bom, nós iremos então, de agora em diante, estudar cada uma daquelas figuras que são constituídas pela interseção de um plano com uma cônica. Vamos iniciar pela parábola. A sua definição diz o seguinte: é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo e de uma reta fixa a esse plano. Então, vamos considerar uma reta D em um plano e um ponto F que também está nesse plano, mas que não pertence a essa reta. Nós temos aqui nessa figura 5 pontos assinalados: o ponto P1, o P2, o que eu chamei de V, o ponto P3 e o ponto P, que representa quaisquer outros pontos. Observem que todos eles, ou seja, os pontos que estão na parábola, têm por característica ser equidistantes do ponto fixo, que nós chamamos de F, e da reta, que nós definimos na parábola. Por exemplo, o ponto P1, se nós pegarmos a menor distância entre ele e o ponto F, nós iremos verificar que é igual a distância entre ele e a reta. E isso vale para todos os pontos que estão sobre a nossa parábola. Ou seja, podemos dizer então que um ponto P qualquer
pertence à parábola se e somente se a distância do ponto P até o ponto F for igual à distância do ponto P até a reta D. Então, essas duas distâncias aqui, ó, elas serão sempre equivalentes. Como nós chamamos o ponto equivalente ao ponto P sobre a reta D de P', nós podemos reescrever isso dizendo o seguinte: D, a distância do ponto P ao ponto F tem que ser igual à distância do ponto P ao P'. É importante também que nós saibamos os nomes que alguns elementos que constituem a parábola recebem. Então, o ponto F, o nosso ponto fixo, ele recebe o nome de foco da parábola. A reta D recebe o nome de diretriz. A reta E, que corta a nossa parábola ao meio, ela é chamada de o eixo da parábola. E o ponto V, que é aquele ponto onde está a interseção do eixo com a metade da parábola aqui, é chamado de vértice. Bom, vamos encontrar agora as equações reduzidas da parábola. Vamos considerar uma parábola cujo vértice está no ponto 00, x e y. Existem dois casos para isso. O primeiro deles é aquele onde o eixo da parábola é o próprio eixo y. Então, seja um ponto P com coordenadas x, y, um ponto qualquer da parábola, o seu foco será 0, P sobre 2, ou seja, ele vai estar exatamente sobre a reta do y e terá metade da altura do ponto P. E a diretriz dessa parábola vai ser aquela que está na posição y igual a menos P sobre 2. Então, pegando o menos P sobre 2, a reta que varre todo o x nessa altura é a diretriz da nossa parábola. Bom, se nós lembrarmos da definição vista anteriormente, nós tínhamos que a distância do ponto P até o foco tem que ser igual à distância do ponto P até a reta. Se nós escrevermos isso de forma vetorial, é equivalente a dizer que o módulo de FP é igual ao módulo de P', ou seja, se nós traçarmos um vetor aqui, ó, de F a P, a distância desse vetor é a mesma da distância do vetor P'. E nós sabemos que o ponto P' tem coordenadas x e o y está na altura menos P sobre 2. Bom, então nós podemos escrever isso aqui de modo vetorial distribuído. Vejam só, FP é o mesmo que P menos F. Então, é o x do P menos o x do F e o y do P menos o y do F. Portanto, nós teremos x menos 0 e y menos P sobre 2. O P' é o mesmo que escrever P menos P'. Então, vai ser o x do P menos o x do P' e o y do P menos o y do P'. Nós teremos x menos x e y menos P sobre 2. Então, fica y mais P sobre 2. Mas observem que nós estamos falando do módulo de um vetor. E o módulo de um vetor, como já foi estudado anteriormente, pode ser escrito também como a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E foi o que fizemos aqui, ó, raiz de x menos 0 ao quadrado mais y menos P sobre 2 ao quadrado, que é igual a raiz de x menos x ao quadrado mais y mais P sobre 2 ao quadrado. Algebricamente, como nós temos dois radicais, um de cada lado da igualdade, nós podemos simplesmente cortá-lo e ficaremos com isso aqui. X menos 0 ao quadrado mais y menos P sobre 2 ao quadrado, que equivale a x menos x ao quadrado mais y mais P sobre 2 ao quadrado. Vamos agora trabalhar algebricamente essa expressão. Nós temos primeiramente x ao quadrado, depois temos um produto notável, temos que fazer o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós teremos y ao quadrado menos py mais p ao quadrado sobre 4, que é igual a x menos x ao
quadrado, x menos x, 0, 0 ao quadrado é 0, então nos sobra y mais p sobre 2 ao quadrado, de novo um produto notável, fazemos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Teremos y ao quadrado mais py mais p ao quadrado sobre 4. Quando olhamos para essa última igualdade, observamos alguns elementos que podem ser cortados. Então, o y ao quadrado de um lado pode ser cortado com y ao quadrado do outro lado, o p ao quadrado sobre 4 também. Então, ficamos com x ao quadrado. Se passarmos o menos py para o outro lado da igualdade, teremos py que se soma com py, 2py. Então, simplesmente podemos escrever que x quadrado é igual a 2py. E esta é a equação reduzida da parábola para este caso. No segundo caso, nós temos uma parábola em que o seu eixo é o próprio eixo do x. É só importante lembrar que, matematicamente falando, nesse caso nós não temos uma função, uma vez que nós não podemos ter em uma função matemática dois valores de y para o mesmo x, mas não deixa de ser uma parábola, tá? Então, de modo equivalente ao anterior, vamos considerar P um ponto que pertence à parábola com coordenadas x e y. Ele terá a mesma distância de um foco que estará com coordenadas P sobre 2, y 0. Agora é o y que é 0 porque o ponto está sobre a reta do x. E a diretriz é aquela que está no x igual a menos P sobre 2. Então, a essa altura de x, uma reta que varre todo o y representará a nossa diretriz. Então, de um modo análogo ao que foi desenvolvido no caso anterior, nós iremos encontrar aqui que a equação reduzida será y ao quadrado, que é igual a 2px. Então, só para complementar, no primeiro caso, quando nós tínhamos o eixo da parábola como sendo o eixo y, nós teremos concavidade para cima, ou seja, valores de y positivos, sempre que o p, o parâmetro p, for positivo também. E teremos concavidade para baixo, com valores de y negativos, sempre que o parâmetro p for negativo. Para esse segundo caso, nós vamos ter concavidade para a direita, ou seja, x positivo, sempre que o parâmetro p for positivo, e concavidade para a esquerda, x negativo, sempre que o p for também negativo. Façamos agora alguns exemplos. Então, vamos encontrar o foco e uma equação da diretriz para duas parábolas, x ao quadrado igual a 8y e x é igual a menos 1 sobre 2 vezes x quadrado. Então, a primeira delas, x ao quadrado igual a 8y, só de olhar nós podemos observar que ela é da forma x ao quadrado igual a 2py, ou seja, ela tem o padrão daquela parábola cujo eixo coincide com o eixo y. Então, se nós olharmos para essa equação e compararmos com a que nós temos, 2p é igual a 8, é o que está escrito aqui. Isolando p, nós vamos ter que p é igual a 4. E nós sabemos que, para esse caso, o foco sempre estará no ponto x0 e y é igual a p sobre 2. Então, se p é igual a 4, p sobre 2 só pode ser igual a 2. Portanto, já encontramos que foco é 0 e 2. E nós sabemos também que a diretriz será sempre menos p sobre 2, ou seja, menos 2. Está resolvido. Na letra B, nós temos que a equação reduzida da parábola que nos foi dada, que é x igual a menos 1 sobre 2 vezes y ao quadrado, pode ser escrita como y ao quadrado igual a menos 2x. Eu só fiz isolar o y ao quadrado da equação original. E quando nós fazemos isto, nós podemos observar que ela tem a forma y ao quadrado igual a 2px, ou seja, é aquele padrão de parábola cujo eixo é o eixo do x. Então, se nós comparamos as duas, nós temos que 2p é igual a menos 2. É o que está escrito aqui.
Isolando o P, nós vamos ter que P é igual a menos 1. E para esse caso, nós sabemos que o foco sempre estará no P sobre 2 com y0. Então, o foco será menos meio com y0. E a diretriz será menos P sobre 2. Então, menos meio é igual a x igual a meio. Para os casos que nós estudamos anteriormente, as parábolas tinham sempre o vértice na origem do sistema cartesiano 0, 0, mas nem sempre isso acontece. Então, quando o vértice da parábola não está no 0, 0 do x e do y, nós fazemos o que se chama de translação dos eixos. É como se nós pegássemos os x e y originais e os levássemos até onde está o eixo da parábola, criando um novo sistema de referência. Então, vejam só, nós temos aqui um ponto P de coordenadas x e y. E nós temos o vértice da nossa parábola com coordenadas que nós estamos chamando de h e de k. Observem que nós queremos passar a trabalhar com um novo valor de x e um novo valor de y que represente o mesmo ponto P no novo sistema de coordenadas. Então, nós iremos chamar esse novo x de x' e o novo y de y'. O nosso x inicial será, portanto, a soma do x' com h. E o nosso y inicial será, por sua vez, a soma do y' com o k. A partir daqui, nós podemos reescrever isolando as nossas novas coordenadas. O x' será x menos h e o y' será y menos k. Então, aquelas duas equações reduzidas que nós tínhamos para as parábolas podem também ser reescritas a partir dessa translação dos eixos. Então, o x² igual a 2py vira x menos h² igual a 2py menos k. E o y² igual a 2px vai ficar y menos k² igual a 2p, que multiplica x menos h. Vejamos aqui mais um exemplo. Vamos encontrar a equação da parábola que tem vértice de coordenadas 3 e menos 2. Ela possui eixo paralelo ao y e tem o parâmetro p igual a 1. Então, como o eixo da parábola é paralelo ao eixo dos y, a sua equação tem o seguinte tipo: x menos h² igual a 2p y menos k. Isto aqui era aquela equação que nós conhecíamos, x² igual a 2py. É que nesse caso foi feita a translação dos eixos. Então, nós teremos aqui x menos 3. Por quê? Porque as coordenadas do vértice são justamente h e k. Então, x menos 3 ao quadrado é igual a 2, que multiplica y menos com menos mais 2. Tá? Essa equação aqui ainda pode ser trabalhada algebricamente. Então, como nós temos um produto notável, nós iremos fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E vamos obter x² menos 6x mais 9. Do outro lado, vamos fazer a distributiva para conseguir 2y mais 4. Ou ainda, nós podemos igualar isso aqui a zero, passando 2y mais 4 para o outro lado da igualdade, onde teremos x² menos 6x menos 2y, que mudou o sinal, mais 5, que foi 9 menos 4, igual a zero. Então, essa equação, nesse formato, é aquela que se chama equação geral da parábola. Nós podemos ainda fazer mais uma manipulação algébrica. Se nós isolarmos o y, nós vamos ter o seguinte: esse menos 2y aqui, ó, será passado para o outro lado da igualdade, onde ele ficará positivo, e o 2 que o multiplica vai retornar para o primeiro lado, dividindo todos os elementos. Então, nós teremos y é igual
ax² dividido por 2, menos 3x mais 5 dividido por 2. Esta aqui talvez é uma equação mais conhecida da parábola que nós vemos. Esta é a que recebe o nome de equação explícita de uma parábola. E agora, por fim, vamos observar as equações paramétricas de uma parábola. Inicialmente, nós vamos partir da equação reduzida da parábola, cujo eixo é o eixo do y e tem o formato x² igual a 2py. Nessa equação, o x pode assumir qualquer valor. Então, o que nós vamos fazer é separar esses parâmetros, ou seja, separar esses elementos x e y e construir duas equações a partir de uma. Então, se nós dissermos que x igual a t, nós vamos ter que, isolando o y vai ser igual a x², ou seja, a t² sobre 2p. Estas são exatamente as equações paramétricas da parábola para esse caso, ou seja, x igual a t e y é igual a t² sobre 2p. Nós separamos os elementos x e y da equação. De modo igual, se nós quisermos pegar a equação que tem a forma y² igual a 2px, ou seja, aquela parábola cujo eixo é o eixo do x, nós podemos fazer a mesma coisa e de modo análogo obter que as equações paramétricas para ela serão y igual a t e x é igual a t² sobre 2p. Observem apenas que estas equações paramétricas aqui são aquelas que correspondem a parábolas que possuem o vértice no ponto 0, 0 original. Mas se nós realizarmos procedimentos semelhantes àqueles vistos anteriormente para a translação dos eixos, nós podemos também encontrar as equações paramétricas de parábolas onde o seu vértice não coincida com a origem do sistema. Para concluir, nós temos aqui um resumo dos tipos de equações para parábola que foram vistos nesta aula. Então, uma equação reduzida tem a forma x² igual a 2py. Uma equação geral tem a forma ax² mais bx mais dy mais f e ela é sempre igualada a zero. Uma equação explícita, o y é isolado, nós temos y igual a x² mais bx mais c. E equações paramétricas são aquelas do formato x igual a t e y igual a t² sobre 2p. Lembrem-se apenas que estas aqui são as parábolas com eixo paralelo ao eixo y, né? De modo equivalente, se nós quisermos, nós podemos encontrar as equações reduzida, geral, explícita e paramétrica também para aquelas que são paralelas ao eixo x.